Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero saudar essa amada igreja com paz do Senhor. Amém. Estou feliz por termos o privilégio de hoje estarmos aqui, depois de uma rodagem muito grande com o pastor Albino, porque somos parentes de sangue e o Senhor nos permitiu que também fôssemos irmãos em Cristo. Amém? Então me sinto bastante em casa e quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos, com essa amada igreja, compartilhar um pouquinho, pouca coisa, daquilo que Deus fez na minha vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no versículo 16, amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Quem crê pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Amém. Eu procurei muitas portas antes da minha conversão. Tínhamos uma relação de trabalho, eu e o pastor Tony, durante muitos anos. E um dado momento da minha vida as coisas começou a dar para trás. Um momento da minha vida, a minha vida realmente virou assim um rebuliço e eu me coloquei lá no fundo do poço. Uma empresa em que eu exercia a gerência e tinha sobre a minha jurisdição todo o estado. De repente, para piorar a minha situação de produção dentro da minha gerência, foi-nos colocado mais uma gerência, fazendo praticamente divisa com a minha gerência. E esse que assumiu a outra gerência nada mais era do que um pai de santo, a sua esposa mãe de santo. E aí as coisas foram de mal a pior. E eu não tinha como buscar, e isso é próprio do ímpio, é próprio daquele que não tem uma experiência com Deus, tentar a solução em várias portas. E eu tentei a solução através de uma porta chamada Espiritismo. E o meu aprofundamento foi tão grande que era necessário uma defesa em relação às coisas que me eram lançadas. Era problema na saúde, era problema financeiro, era problema de raciocínio, era problema de relacionamento com a empresa. Aí não teve outra solução senão buscar aonde menos Deus deseja que busquemos. Naquele que é o pai da mentira, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Uma porta que eu já estava habituado, tal era o tempo que eu ia buscar a solução nesses lugares. Mas houve um determinado lugar, depois de evangelizado, depois de falado do amor de Jesus, sabendo a situação que eu estava enfrentando, sabendo as situações que eu estava envolvido, e sabendo eles da verdade, eu estava distanciado da verdade. E depois de meses, numa rotina quase que semanal, 2 ou 3 vezes semanais, eu estava novamente consultando aquele pai de santo, aquela mãe de santo. E o Senhor falou comigo de uma forma muito clara. Eu entendi naquele momento que não era um lugar para eu buscar a solução de Deus para a minha vida. E esse texto foi muito claro. Tu estás na porta errada. Eis que eu tenho uma porta para ti.
Eu lia algumas vezes a Bíblia, mas não tinha compreensão, não tinha a revelação do Espírito Santo, porque eu não tinha tido a experiência do novo nascimento. Mas aquilo ficou no meu coração. E aí aquela palavra, ela veio forte no meu coração. Fui para casa, voltei no outro dia. Quando eu estava para ser atendido, eu levei a Bíblia naquele dia, uma Bíblia dos Gideões Internacionais, e que depois da minha conversão passei a ser Gideões Internacionais também, levando nos colégios, nos hospitais, nas faculdades, enfim, baseado naquela passagem de Gideão em Juízes 6 ali. Ele teve um chamado, era o menor da tribo de Manassés, ele era o menor na sua família, e eu comecei a perceber, lendo a Bíblia, de que de repente aquelas palavras, elas poderiam fazer diferença na minha vida e fazer com que eu tivesse uma experiência com Deus. E habituado com as coisas do mal, habituado com as coisas das trevas, porque não conhecia o verdadeiro Deus, sentado, aguardando que fosse chamado. Eu estava lendo a Bíblia naquele dia, uma Bíblia pequena, e me deparei com Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, nele farei morada, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Amém? Irmãos, eu quero dizer para vocês, quando o Senhor falou com Pedro, pela primeira vez, que foi não em Pentecostes, mas ali, já anunciando que em Pentecostes teria o verdadeiro batismo da igreja, ele já estava anunciando para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? E eu comecei a compreender essa palavra. Comecei a compreender que as pessoas que estavam ao meu redor, para serem ali ensinadas, para serem ali, vamos dizer, orientadas a fazerem várias e várias coisas movidas por Satanás, eu já estava completamente vendido. Vocês não têm ideia das coisas que Satanás me conduzia a fazer, seja em cemitério, seja no Cruzeiro das Almas, seja na praça, em pleno meio-dia. Muitas vezes eu me ajoelhava na praça, numa fé morta, numa fé destituída de Deus, achando que ali esse Deus, o Deus das trevas, quem sabe pudesse trazer uma solução, porque o mesmo Deus das trevas estava tentando me matar, e aguardando eu, da parte de Deus, que Jesus viesse a me receber através de uma vida, e uma vida com abundância. E naquele momento, quando eu entrei para ser atendido, numa terça-feira, eu entrei para ser atendido, eu comecei a falar do amor de Jesus para as pessoas que estavam aguardando serem atendidas. E eu sei que para uma pessoa, eu disse de uma forma bem clara: não volto mais nesse lugar, porque não vejo que Deus esteja operando nesse lugar. Eu, a partir daqui, irei pregar o Evangelho e falar do amor de Cristo, porque só tenho presenciado situações que Deus não se agrada. Quando eu cheguei à frente daquela pessoa, aquele pai de santo, aquela mãe de santo, eles têm o hábito de acender uma vela para os seus orixás, e são 7 orixás que comandam a cabeça deles, e uma vela que representava a minha pessoa, para dali começar então a orientar-me no que devia fazer. Mas ao chegar, ao sentar-me, o demônio incorporado naquela pessoa disse assim:
eu ouvi o que tu estavas falando. Eu quero te dizer que tu és meu, e que se tu saíres daqui, tu não viverás, porque tu já és comprometido comigo. E eu sei que eu dei de dedo nele, pois eu quero mostrar a você que o Deus que eu vou servir, Ele é poderoso para me livrar. E se quiser Ele que eu viva, eu viverei. Se quiser Ele que eu viva, eu viverei. Eu sei que quando Ele acendeu aquela vela, supostamente para iluminar, aquela vela, no momento que Ele riscou o fósforo, aquela vela fez assim, ó. E a vela branca, ela se desfez totalmente. Eu saí dali na terça-feira, quando foi na quarta-feira, num grupo de jovens, estava sendo pregada a mesma mensagem, usando o mesmo texto em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei, cearei e nele farei morada, e ele terá comunhão comigo, eu terei comunhão. A partir daí, meus irmãos, a partir daí eu comecei a ter uma vida com Deus, uma vida de vitória. E para deixar essa palavra para os irmãos, que em todas as suas promessas não há impossível para Deus, não há nada impossível para Deus. Se alguém tem alguém envolvido com o espiritismo, com a macumba, com o candomblé, com a magia negra, eu quero te dizer que até desses locais Deus é poderoso para tirá-lo e para fazer dele um vaso e um instrumento nas suas mãos. O apóstolo Paulo, ele numa determinada visita à igreja de Coríntios, ele diz: orem, irmãos, que uma porta muito grande está aberta, e esta porta ela tem que ser ocupada por mim, porque Deus está me direcionando a que eu vá ministrar. Mas há muitos oponentes, e eu venho orando, venho buscando, venho jejuando e buscando em Deus uma solução em relação ao exercício de um ministério, mais ou menos nessa área, quando o pastor Antônio Albino me liga de Bruxelas e diz assim: pastor Antônio, meu irmão, meu amigo, meu primo, há uma porta que poderá, se aprovado for, poderá ser que você venha e possa ser um instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor tinha me falado já numa profecia e aguardando já há mais de 15 anos. Num dia, num culto de igreja, num quebrantamento, numa visitação de Deus maravilhosa, e eu chorava, e o Senhor levantou um profeta e disse assim: por que choras, meu filho? Por que choras? Eu enxugo as tuas lágrimas. Eis que eu te enviarei para um lugar longe daqui, no meio dos ricos, e é longe deste país, porque é no meio dos ricos o teu lugar, mas é um povo pobre de espírito, e tu precisas fazer a minha obra, porque eu te capacitarei. Quando o pastor Albino me falou que lá em Bruxelas, lá na Europa, o que predomina muito é o ateísmo, e o que predomina muito é o satanismo, diz assim: Senhor, eu acho que eu vou saber lidar. Sabemos que vamos ter muitos oponentes, sabemos que vão ter muitas dificuldades, sabemos que o servo de Deus, ele é provado a qualquer momento, ele é provado a todo instante. É uma vida de renúncia, e eu sei aquilo que nos espera lá. Um missionário chinês, ele foi visitar uma comunidade na própria China, e chegando
numa determinada comunidade, o líder daquela comunidade, ele convidou esse missionário para que levasse uma palavra àquela comunidade, que era carente de Deus, que era necessitada de Deus, que precisava de uma ação de Deus, que precisava ter um encontro com Deus, porque o homem sem Deus, ele é um homem infeliz, é um homem que vive por viver, mas depois de um encontro com Deus, esse homem passa a ser, por adoção, filho de Deus. E aí esse missionário não pôde, por uma questão de trabalho, era muito, vamos dizer, oneroso o trabalho dele, estava agendado. Ele disse: olha, fulano, eu não vou ter, eu não tenho condições de levar essa palavra nessa comunidade, mas eu vou lhe ofertar uma Bíblia e peça para que essa comunidade, ou você, leia para essa comunidade. E ele disse para o missionário: eu não vou levar esse livro para a minha comunidade, porque a minha comunidade não vai entender, a minha comunidade não vai compreender. Mas como assim? A minha comunidade precisa que vá um missionário lá e que ele possa ler a palavra de Deus na vida do missionário. Assim deve ser a vida do missionário, assim deve ser a vida de nós, discípulos de Jesus, fazer com que esse mundo faça uma leitura em nós, porque nós somos a cada dia, a cada momento, provado, e em todas as nossas atitudes, em todos os nossos caminhos, nós somos mais observados do que qualquer cristão possa imaginar. Mas Deus é conosco, é com essa igreja, é com cada um de vocês. E quero agradecer por essa oportunidade. Teria muitas coisas para falar na minha trajetória, quem sabe, em outra oportunidade, nós estaremos, dirigentes dessa igreja, estaremos, se assim for, da sua vontade, dar uma palavra que realmente possa clarear, trazer para a igreja como as trevas trabalham, mas sobretudo como Deus age, através principalmente daquele texto que foi lido aqui hoje em Efésios 6, para nos revestir do Senhor. Amém? Muito obrigado.